Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto de higiene e segurança do trabalho com um conteúdo que é mapa de risco, certo? A aula que a gente vai usar como base é do programa de pós-graduação de Ciências de Saúde, a disciplina de Biossegurança 2010. Vou disponibilizar esse material para vocês e espero que vocês gostem da aula, certo? Vamos lá. Na NR5, no item 5.16, tem as seguintes atribuições. A. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores. Então, o porquê da gente fazer um mapa de risco? Geralmente é porque esses riscos podem prejudicar o bom andamento da seção, ou seja, do partição, do compartimento, da ala de trabalho, né? Portanto, deve ser identificado e avaliado e controlado de forma correta. Por isso que é interessante o maior número de trabalhadores participando dessa elaboração do mapa de risco, porque não é viável que somente a direção da empresa ou somente os supervisores de cada setor elaborem esse mapa, sendo que na ponta do processo quem vai estar é o colaborador. Então ele também precisa fazer parte dessa elaboração do mapa de risco, certo? Vamos ver para algumas definições. O mapa de risco é uma representação gráfica do mapeamento de risco ambientais. Basicamente, a gente vai pegar uma planta baixa de determinada área, de uma escola, por exemplo, de uma fábrica, de uma indústria, e vai identificar os principais riscos inerentes àqueles ambientes, certo? Como é que funciona esse mapeamento de riscos ambientais? É basicamente um levantamento dos locais de trabalho, apontando quais os riscos que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores, de acordo com a sua sensibilidade. Por isso, novamente frisando que é importante a participação do maior número de colaboradores possível, certo? Então, vamos ver quais são esses riscos ambientais aqui. A norma considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, além de risco ergonômico e risco de acidente, certo? Existem nos locais de trabalho, existentes nos locais de trabalho e que venham a causar danos à saúde dos trabalhadores. Esses 5 tipos de riscos a gente já viu resumidamente no final do primeiro bimestre, certo? A gente já inicia esse segundo bimestre com esse assunto aqui. Vamos lá, por partes. O primeiro dos riscos é o risco físico, certo? Ele pode ser classificado como ruído, que o ruído é o som que representa as vibrações mecânicas da matéria através do que ocorre no fluxo de energia na forma de ondas sonoras, certo? Ele pode ser representado também através da vibração, que é qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento pode ser regular ou irregular, certo? Quando não segue um padrão determinado. Outro exemplo de risco físico são radiações ionizantes, certo? Que basicamente são emissões de energia de diversos níveis, ultravioleta, raio-x, raio gama, partícula alfa, beta, enfim. São capazes de contato com elétrons de um átomo, que vai provocar a ionização dos mesmos, certo? Então, quando a gente fala de risco físico, a gente está falando diretamente desses tipos de riscos que influenciam fisicamente o trabalhador, vamos traduzir assim, né? Que é o ruído, a vibração, raios ionizantes, né? O calor, o frio também são outros exemplos de riscos físicos, ok? A radiação não ionizante, ao contrário da anterior, né, que a gente citou, não tem poder de ionização, mas ela pode causar algumas contrações cardíacas, certo? Deliberação do sistema nervoso central, catarata ou até mesmo a morte, certo? Que é um fator determinante é o tempo de exposição. Então, a depender do tempo de exposição, essa radiação não ionizante vai ser prejudicial ou não, certo? Outro tipo de agente físico, né? São pressões anormais. A gente tem dois tipos de pressões anormais, tem a hipobárica e a hiperbárica, certo? A hipobárica são elevadas altitudes, geralmente os sintomas são coceira na pele, dores musculares, vômitos, hemorragias, tanto pelo ouvido ou ruptura do tímpano também. Já as pressões hiperbáricas são causadas geralmente no mergulho ou no uso de ar comprimido, certo? Outros fatores também que influenciam
como já citado anteriormente, é o frio, o calor e a umidade. São modelos, são exemplos de alguns riscos físicos, certo? Vamos para o segundo tipo de risco, os riscos químicos. Os riscos químicos a gente pode classificar como poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, entre outros, certo? A gente vai descrever um pouquinho de cada um deles agora. As poeiras pode ser de minerais, madeiras ou qualquer tipo de poeira em geral, certo? A névoa geralmente são partículas líquidas, por exemplo, de tinta, certo? Os fumos na indústria, basicamente a gente tem os fumos de solda, ou seja, quando há uma solda de algum metal, por exemplo, e há aquela fumaça, vamos dizer assim, né? Aquele fumo saindo. Então, aquilo também é prejudicial à saúde e é considerado como risco químico, certo? Neblina podem ser basicamente aerosóis líquidos formados por condensação de vapores. E os vapores são substâncias que se encontram no estado gasoso com o resultado de algum tipo de alteração do seu estado normal em temperatura ambiente, certo? Então, além disso, a gente tem os gases que também podem ser classificados como os riscos químicos. Todos esses citados, né, ao longo desses slides são riscos químicos, certo? Vamos para os riscos biológicos. Basicamente, pessoal, os riscos biológicos são micro-organismos indesejáveis, bactérias, fungos, protozoários, bacilos, todo tipo de ser vivo, né, é considerado que é prejudicial à saúde, obviamente, é considerado como sendo um risco biológico, certo? O quarto, perdão, tipo de risco ergonômico. Como a gente já falou nas aulas anteriores, né, o risco ergonômico está ligado ao local de trabalho inadequado, que é o anti-ergonômico, né? Levantamento, transporte de peso sem meio de auxiliares corretos, postura inadequada. Então, um exemplo que sintetiza bem essa questão de risco ergonômico é a interação homem-máquina, certo? Por exemplo, a gente manusear o computador, equipamentos, né, linha de produção, de indústria, todas essas atitudes, essas ações podem ocasionar riscos ergonômicos, certo? E o último dos riscos, né, para fechar os 5, são riscos de acidente, certo? Que risco de acidente, pessoal, a gente classifica basicamente o seguinte: tudo quanto não se classificar nos 4 anteriores, nem risco físico, químico, biológico, ergonômico, vai ser risco de acidente. É o mais tranquilo, digamos assim, de se identificar. Se não for nem vibração, nem calor, que são considerados riscos físicos, se não for nem neblina, poeira, que são considerados riscos químicos, se não for nenhum tipo de micro-organismos, que são considerados riscos biológicos, se não for nenhum tipo de risco ergonômico, consequentemente vão se classificar como sendo risco de acidente, certo? Quais são os exemplos desses riscos de acidente? Falta de iluminação, probabilidade de incêndio, explosão, um piso escorregadio, armazenamento, arranjo físico inadequado, ferramenta inadequada, máquina defeituosa, mordida de cobra, de aranha, escorpião, por exemplo, são riscos de acidente, certo? Esses acidentes com animais peçonhentos, como cobra, aranha, escorpião, não são classificados como riscos biológicos, certo? Porque o risco biológico está ligado diretamente aos fungos, bactérias e protozoários, certo? Ligados ao ambiente. Já como esse acidente com animais peçonhentos são interações de acidente não derivado do ambiente, mas sim do animal, eles não são classificados como biológicos, e sim como risco de acidente, certo? Então, a gente tem aí o resumo do mapa de risco. No grupo 1, a gente identifica com a cor verde, que é classificado como risco físico. Fazendo uma síntese breve, são ruídos, frio, calor, vibrações, umidades, radiações ionizantes ou não ionizantes e pressões anormais. O grupo 2 a gente identifica com a cor vermelha, que são classificados como riscos químicos, neblinas, poeiras, gases, vapores, fumos, substâncias compostas ou produtos químicos em geral, e névoas também, certo? O grupo 3 a gente identifica com a cor marrom, que são riscos biológicos, fungos, vírus, parasitas, bacilos, bactérias, protozoários, todos esses são exemplos de risco biológico. Risco ergonômico são posições e ritmos excessivos, esforço físico intenso,
trabalho em turno e noturno, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, situações de estresse, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade. Podem ser classificados como riscos ergonômicos. E o último grupo, identificado com a cor azul, são riscos de acidente. Iluminação inadequada, arranjo físico inadequado, probabilidade de incêndio, máquinas e equipamentos sem proteção, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, né, como eu expliquei, não são classificados como risco biológico, e sim como de acidente. Ferramentas inadequadas e outras situações de riscos que não foram classificadas também são consideradas riscos de acidente. Para a elaboração do mapa de risco, a gente vai precisar de seguir alguns critérios, certo? O primeiro deles, que o mapa de risco é representado graficamente através de círculos e cores com tamanhos proporcionalmente diferentes, certo? Como vocês podem ver na imagem, uma circunferência pequena vai indicar um risco pequeno, uma circunferência intermediária vai representar um risco médio, e uma circunferência grande vai representar um risco grande, certo? E na legenda de cores a gente tem as cores citadas anteriormente. O verde indica risco físico, vermelho químico, marrom biológico, amarelo ergonômico e azul de acidente, certo? Então, sobre o layout, né, da empresa, da escola ou de qualquer outro local que a gente deseja fazer um mapa de risco, a gente deve ficar afixando em local visível para todos os trabalhadores esse mapa. Então, eu pego, por exemplo, a escola, identifico os riscos junto com os alunos, professores, núcleo gestor, funcionários, todos que fazem parte do núcleo escolar, todos os membros, né? E se elabora esse mapa de risco. Depois da elaboração, identificando qual tipo de risco está mais suscetível e qual a intensidade desse risco, é exposto no local de fácil acesso e que seja visível para todos os colaboradores, certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de mapa de risco. Por exemplo, aqui a gente tem um consultório que tem o risco grande de risco ergonômico e risco físico, tem um risco intermediário biológico e um risco de acidente pequeno. Aqui logo abaixo a gente tem um escritório que tem um grande risco ergonômico, que é a questão da postura, e tem um risco pequeno, tanto de acidente quanto físico, certo? E a gente tem outros riscos aqui, como por exemplo aqui no corredor a gente tem risco de acidente e risco físico, além de risco ergonômico aqui no outro escritório, certo? Então aqui é sempre bom ressaltar que ao lado do layout, né, que é representado no mapa de risco, é interessante colocar a legenda com as cores, identificando o que é que significa cada cor, e também o tamanho dos círculos, o que é que representa. Uma legenda simples, certo? Identificando esses procedimentos de intensidade de risco e qual risco está sendo mais exposto. Aqui a gente tem outro exemplo, certo? A gente tem os banheiros, recepção, área administrativa, sala de coleta e tem as classificações quanto ao risco, certo? Por exemplo, as relações do risco, a gente tem aqui risco químico. Foi feita uma listagem, né, sobre os riscos possíveis e colocado aqui. Poeira de asfalto é um risco, todo tipo de poeira, neblina, névoa são riscos químicos. Então aqui na recepção, por estar ali entrada da porta da rua, tem um risco pequeno, considerado risco químico, através dessas poeiras, certo? Um recebimento de material biológico, lá tanto nos banheiros quanto também na entrada da recepção, também foi classificado como risco biológico. Aplicação de antígenos e monitoramento de coleta, armazenamento biológico, presença de caixa com corante, foi identificado um risco um pouco maior, também biológico, um risco intermediário, né? Assim como o esforço físico para abertura de armários e prontuários, esforços físicos físicos para abertura de porta e ambulatório, são considerados risco ergonômico intermediário também, certo? E assim seguem todas as outras áreas, ok? Identificação de riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidente, ok? E por último a gente tem outro exemplo que trata desse mesmo assunto, certo? A atividade de checagem da gente já vai ser postada também.
no dia de hoje. Basicamente vai ser para vocês elaborarem um mapa de risco de um layout que eu vou passar para vocês. Obviamente vocês vão ter que fazer legenda, identificando quais os tipos de riscos que vocês viram e a intensidade de cada local. Se é grande, médio ou pequeno e qual tipo de risco está presente, certo? Espero que tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.